Olá! A proposta para hoje é um vestidinho misturando malha e tecido. Aqui coloquei 80 pontos. Começo simplesmente enrolando os fios nas agulhas. Estou trabalhando com 3 fios de linha. Faço 6 carreiras. Seleciono 2 por 1. Aqui eu vou fazer um passa-fita. Então, essa agulha que veio para cima, levo para o lado para fazer o furinho. Faço 2 carreiras e verifico se todos os furinhos estão perfeitos. Agora vamos trabalhar com rendado para cima. Eu vou usar a cartela número 20, que é um ponto bem simples, com 2 passadas de carro L simplesmente. Vou seguindo até 24 carreiras. Em 24 carreiras, vou diminuir pontos de um lado e do outro para o início da cava. Vou remalhar 8 pontos com o fio e depois eu levo o carro para a esquerda e remalho lá também com fio. Faço rendado ainda. Já desconto as carreiras aqui para contar carreiras para cava. E na esquerda remalho 8 agulhas também. Usando o fio, ele fica da mesma tensão que foi feito na direita.
Remalhei 8, agora diminuo um ponto de cada lado, mas não bem na extremidade, deixo ele mais para dentro. Mas apenas um ponto. E agora sigo reto até completar o comprimento da cava. Cheguei em 50 carreiras, começo o ombro. Vou elevar 5 agulhas de cada lado sempre, até completar o ombro. É um ombro pequenininho, então eu calculo o centro e o restante para ombro. Como eu não posso mais usar o carro L, transportador agora vai fazer o trabalho. Acompanhe o desenho de baixo, simplesmente transportando os pontos. Não posso usar mais o carro L porque eu tenho agulhas que vão ficar em suspenso e o carro L bate nelas. Agora remalho todas. Fiquei com 15 pontos para cada ombro e o restante no meio vai ser o decote. Para frente, coloquei 70 pontos, porque ele vai ser traspassado. 6 carreiras, o passa-fita. E agora vamos começar a fazer diminuições no decote. Primeiramente, com o transportador de 2, transporto um ponto e uma fica para a margem. A cada 2 carreiras eu vou fazer diminuição num lado apenas, porque é o lado do decote. Ele é um vestidinho aberto com um decote transpassado. 2 carreiras, diminuo um ponto na lateral, deixando uma agulha de reserva para pôr o acabamento. Vou chegar até 24 carreiras para começar a cava também. Em 24 carreiras, remalho para cava 8 pontos, da mesma forma que foi feito nas costas. Continuo fazendo diminuições até 10 carreiras.
Na cava, diminuo 1 ponto apenas para fazer um arredondado, para ela não ser reta totalmente. E continuo com o decote, 1 ponto sendo diminuído. Levo com 2 agulhas para uma delas ficar fácil de colocar o acabamento depois. Até a carreira número 10. Em 10 carreiras, troco o transportador pelo transportador de 3. Aqui eu vou fazer diminuição agora de 2 pontos, deixando 2 pontos diminuídos e 1 para a margem. Continuo com o desenho. Da carreira 10 até o ombro, eu vou alternar diminuição de 2 pontos e diminuição de 1 ponto. Sempre deixando uma agulha de margem para o acabamento. Começo o ombro. E remalho. Fiquei com 15 pontos em cima, da mesma forma que eu tinha nas costas. Então, esse é o ombro, um decote bem pronunciado, mas ele traspassa, então ele não fica tão aberto assim, principalmente para criança. Faço a outra frente com 70 pontos também, só que o decote no outro sentido. Na manga, coloquei 100 pontos. Começo com uma barra de 16 carreiras. Fecho essa barra. Aqui dentro vai ser colocado um elástico fininho para ela ficar bufante. Sigo reto até 24 carreiras, sem descontar as carreiras aqui da barra.
em 24 carreiras, remalho nas duas laterais para início de cava. Vou remalhar 6 pontos de um lado e do outro. Esse é o modelo de manga balão, então eu não vou fazer diminuições muito rapidamente. É um ponto sendo diminuído a cada 8 carreiras, até chegar em 40 carreiras. Depois remalho tudo. Sigo fazendo o desenho e cuidando das laterais. Oito carreiras, diminuo um ponto. Deu mais 8 carreiras, diminuo mais um ponto, sempre deixando um para a margem de costura. Em 40 carreiras, remalho tudo. Essa é uma manga que vai ser pregueada em cima. Ela é uma manga balão, elástico embaixo, pregas em cima. Então ela fica bem volumosa. Na cava da blusa foram feitas 50 carreiras. Aqui, 40 carreiras para encaixar essa manga na cava. Faço a outra manga, passo. Essa é uma peça que precisa ser passada para ela ficar bem plana e costuro. O acabamento vai ser feito depois que a peça está costurada. Para o decote eu preciso ter os ombros costurados. Aqui eu já coloquei a manga também, franzindo ela em cima, pregueando, porque ela é uma manga tipo balão. Agora coloco os pontos com a blusa aberta, frente, costas e a outra frente, e vou achando laçadas, fazendo pontos, não deixando nem muito esticado, nem muito encolhido. Sempre que eu faço frente, eu uso a mesma quantia de agulhas de um lado do decote com o outro.
Na mesma regulagem que eu teci a malha, aqui como foram 3 fios, eu usei na regulagem 7. Eu vou fazer quantias de carreiras lisas e remalhar, para que esse seja um acabamento enroladinho. Doze carreiras feitas, aumento a regulagem, o máximo que dá, e faço uma carreira para remalhar daí sem fio. Essa carreira em regulagem alta ajuda o ponto a ficar maior e o remalhado sem fio ficar perfeito. Acabamento feito. Já coloquei elástico nas manguinhas e fechei embaixo. Agora assenta na mesa. Alfineta o início dele. E o final. Essa parte vai ser costurada dupla. A abertura vai ficar para facilitar a entrada da cabeça, mas ela não fica totalmente aberta, a não ser que você queira colocar um botãozinho aqui na ponta e poder abrir também essa parte. Mas esse modelo aqui não é o caso. Eu vou alinhavar para depois costurar na máquina, grudando a sainha com essa parte da blusa. A sainha vai ser franzida e numa cor só em tecido. Agora é só colocar acertando as laterais e a traseira e costurar na máquina. Assim eu tenho uma peça mista, feita com restinho de linha, com um ponto bem bonito furadinho. Foi usada a cartela 20, que acompanha a máquina. Quem não tenha, é só dar um pausa no vídeo e copiar. Ela é repetitiva. Então, uma receita, outra receita e assim por diante. Ela é uma receita bem curtinha e pode, inclusive, ser feito com transportador. E temos, assim, um vestidinho feito misto. Com a saia num retalho de tecido, então, aproveitamos também um tecido para fazer esse trabalho. E em cima, uma blusinha com manga balão, elástico, preguinhas e esse acabamento enroladinho. É super fácil de fazer, mesmo quem está começando em tricô consegue fazer um modelo assim, para qualquer tamanho. Esse eu usei 3 fios de linha, deu 60 centímetros, 20 centímetros de altura e 15 de manga. Pode ser adaptado para qualquer tamanho, inclusive adulto. Tamanho adulto, podendo ser a blusa mais para baixo, ela não precisa ser tão curtinha. Essa é uma ideia fácil de fazer para presentear também. Quem queira fazer um trabalho assim para dar de presente para Natal, por exemplo, é rápido de fazer, consegue fazer ainda agora. Nossa ideia para hoje é essa. Bom trabalho!